Natália Moraes, sou influenciadora digital e também estou na TV Relacionamento. Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Anoci Santos Talks. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa a Maria Cecília Costa e Silva, doutora em matemática. Eu estou aqui pasmada com as histórias que ela está me contando. Cecília, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Olha, temos muito que aprender com a Cecília, porque não é tarefa fácil. Para mim, eu que aprendi matemática na segunda faculdade, me deparo com uma doutora que é apaixonada por matemática. Conta pra gente aí, Cecília, como que foi esse despertar? De onde veio esse desejo de se tornar uma matemática? Olha, eu acho que foi meio que natural, porque eu, na verdade, quando pensei em fazer uma faculdade, eu falei para minha mãe, acho que eu vou fazer arquitetura. Aí a minha mãe falou, filha, será que tem tanto campo para arquiteta? Né? Porque eu sou antiga, né? Então aí ela falou, pensa talvez uma outra coisa, né? Que seja semelhante, que possa usar na arquitetura e tudo mais. Aí eu falei, então eu vou fazer matemática. Eu vou ver se eu gosto do curso. Se eu não gostar, eu posso trancar e tentar arquitetura? Pode. Aí fiz o primeiro ano, gostei. Fiz o segundo ano, gostei mais um pouco. No terceiro ano da faculdade, foi que eu disse, é aqui que eu me resolvo, quando eu tive aula com o professor Higino de álgebra. Eu me emociono porque ele é meu mestre. Foi ele que me ensinou tudo que eu sei, inclusive nas aulas da faculdade. Aí o professor Higino, os alunos não gostavam muito dele não, porque ele puxava muito o nosso raciocínio. Era o tipo do professor que não dava um exercício igual ao outro. Olha isso. Sempre tinha alguma coisa de diferente para a gente pensar. E os alunos na faculdade não gostavam muito. Matemática puxa muito. E era matemática pura. E ele dava aula de álgebra e lógica para a gente. Então, eu tive vários professores excelentes. Eu tive muita sorte. Os professores da PUC, pelo menos da minha época, né, eram muito pessoas, muito gente. Eles exigiam muito de nós e não tinha, como é hoje, aula de teoria e de exercício que o pessoal está acostumado. Os professores davam teoria. Eles demonstravam os teoremas e falavam assim, do Demidovitch, que era um livro todo em inglês, o autor chamava Demidovitch, ele falou assim, vocês podem fazer da página tanto a tanto os exercícios tais. E acabou, a gente que se virasse. Chegava para o professor e falava para ele, professor, não sei nem começar esse exercício. Eu falei, então não tem conversa. Você tentou? Você seguiu uma linha de raciocínio? Então você me conta o que você fez. A partir daí eu posso te explicar. Eu posso te ajudar. Antes não. E quando chegou então fui aluno do professor Higino no terceiro ano, com 2 disciplinas, no quarto ano também com 2 disciplinas. E quando chegou no quarto ano, os professores falaram assim, vocês vão fazer seminário de quase todas as disciplinas. E aí nós fizemos. Forçavam mesmo. Eles queriam que a gente saísse uma turma forte. Aí nós fizemos os seminários, eu tinha 21 para 22 anos. E quando terminou o ano, nós tínhamos, lá na PUC, eu peguei a fase em que nós éramos obrigados a fazer exame. Exame escrito, e se não conseguisse a média, fazia exame oral depois. E eu fiz um exame oral no primeiro ano, jurei para mim mesma que nunca mais faria, porque foi muito sofrido. Então eu consegui passar em todas as disciplinas sem fazer exame oral a partir daquele primeiro que eu tinha feito. Porque era assim, enuncia e demonstra o teorema tal. O teorema que tinha nome a gente tinha que saber enunciar, demonstrar, aplicação e tudo. Que coisa! Aí, como eu fiz os seminários e fui bem, o professor Higino me chamou um dia lá e ele falou, olha, nós estamos precisando de professores, porque agora as turmas serão maiores. Você não tem praticamente experiência no magistério nenhum. Eu tinha dado tinha dado aula no terceiro ano para a 5ª e 6ª série, né, naquela época. E ele falou, mas você tem a matéria toda na tua cabeça.
Você entende? Eu vou propor o seu nome na reunião do conselho, se for aceito. Se você quiser seguir a carreira de professora universitária, você vai precisar fazer mestrado, doutorado e vai ter prazos para fazer isto. E mestrado naquela época só tinha, ele era muito desafiador, por isso que eu falo, eu devo muito a ele. E só tinha naquela época mestrado na USP, em matemática. Nessa época na PUC ainda? Na PUC ainda não tinha, só tinha na USP. Aí eu fiz um semestre lá na USP. Aí o professor Furquim, que era coordenador lá, era professor bastante antigo e tinha uma certa influência e conhecimentos e tal, ele reuniu todos os professores e disse para nós: olha, eu vou começar com o mestrado só para os professores da PUC, porque vocês não têm, então a gente precisa, né, ter que vocês vão para frente. E aí a primeira disciplina quem ministrou foi o professor Furquim mesmo, que era a teoria dos números. E aí nós fizemos o curso com ele, e aí ele foi fazendo parcerias, então vinham às vezes alguns professores da USP dar curso para nós. E mais para frente, a hora que eu terminei o mestrado, eu fiz o mestrado, claro, fiz em álgebra. Meu orientador quem foi? O professor Virgínio Nogueiros Domingues, né? Como eu costumava brincar com ele, meu pai é algébrico. E aí o doutorado, ele disse para mim que ele não poderia me orientar, porque ele ia fazer a livre docência dele lá na Unesp. Aí o professor Furquim fez um convênio com universidades da França, e o professor Artibano Micali veio. O professor Artibano Micali era de Montpellier, da Universidade de Montpellier. Ele veio para fazer a orientação do doutorado, né? Deu um curso para nós primeiro. A prova do professor Artibano, a prova de doutorado, eu demorei 8 horas mais ou menos para fazer. Tudo isso? Parei porque eu desistia, passamos o dia inteiro, porque, olha, foi a prova mais linda que eu já vi na minha vida. É preciso gostar muito. Ele deu, mas veja, ele propôs uma prova que não tinha nada do conteúdo exato que ele tinha ministrado no curso. Ele puxava mesmo. Ele pegou um assunto novo para nós, mas que tinha tudo a ver com o que ele tinha dado. Então nós desenvolvemos a junção ali, na hora da prova. Gente, que mentes brilhantes. Na hora da prova nós fizemos. E aí eu tirei 9,5, porque o último eu resolvi não fazer. Estava cansada já. Acha pouco, 9,5. Estava cansada, já resolvi não fazer. E aí ele pegou e chegou com a proposta de que estava no início de uma nova teoria que estava surgindo, mas ele não ia nos orientar sobre essa nova teoria, que era a geometria fractal, que o Mandelbrot estava começando a surgir, por volta de 75, por aí. E aí, mas ele propôs para a gente estudar a álgebra genética, porque a genética chegou num certo ponto que os geneticistas achavam que a probabilidade não estava dando conta de descrever tudo o que acontecia, então precisava ser algo mais formal, como uma álgebra. E aí a gente estudou álgebra genética, né? Ele tinha vários grupos pelo mundo, o professor Artibano era orientador de diversas pessoas, e aí eu fiz álgebra genética, fiz derivação de álgebra genética com ele. Caramba. No doutorado. E lá se vão 50 anos E lá de se profissão. 50 anos de profissão, que eu trabalhei na PUC desde os meus 21, 22 anos. Você ficou quanto tempo lá na PUC? Na PUC eu fiquei até, acho que foi 90, por aí, um pouquinho antes de 90. E aí, em paralelo, eu trabalhei na FMU algumas vezes também, umas 2 ou 3 vezes eu fui e voltei na FMU. Aí eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava na São Judas já, junto com a PUC, desde 70 e poucos. E aí, na São Judas, surgiu assim, um colega chegou para mim e falou: você já ouviu falar de geometria fractal? Eu falei: já. E eu estou comprando uns livros a respeito. Eu quero estudar isso também, você quer estudar comigo? Aí eu fui conversar nós começamos a estudar, chamamos mais 2 colegas, e eu cheguei pro pró-reitor acadêmico
e falei para ele, olha, vai ter um congresso e a gente tem assunto para apresentar num congresso de educação. A gente pode dizer que formamos um grupo da São Judas? Aí ele falou, vamos ter reunião e daqui 2 dias você me procura. Fui lá, ele mandou me chamar na sala dele e falou, eu não consegui muita coisa, mas eu tenho uma bolsa de 4 horas aulas para cada um de vocês 4, para vocês estudarem então e para ir em nome da São Judas. Foi inesperado, porque eu só fui perguntar se eu podia usar o nome da instituição. Ganhei uma bolsa. Aí 2 do grupo desistiram, no meio do caminho, umas pequenas desavenças lá, e o professor, aquele primeiro que falou para mim, você já viu geometria fractal? Então, aí ele falou, não, eu quero continuar. Então aí nossa bolsa mais que dobrou, a gente tinha daí 16 horas aulas só para pesquisar, só para estudar. Que bacana! E aí nós começamos a estudar, além do que a gente já tinha visto de geometria fractal para a sala de aula, que era a nossa proposta, nós começamos a nos dedicar mais à história da matemática, astronomia ligada à matemática. Nós temos publicado um pequeno ensaio, além dos artigos publicados em congressos nacionais e internacionais, sobre as navegações e a matemática. Porque os instrumentos de navegação usados, todos eram da trigonometria, todos usavam trigonometria, e nós fomos por aí estudando, e aí nós juntamos com a geometria fractal, e aí nós somos até que professor a cara que ela faz quando ela fala da matemática, de tudo isso, é uma paixão, foi uma mas você vê, a matemática, teve uma colega minha que fez uma vez um bate-papo, onde a matemática me levou. E ela me chamou para participar. Então eu digo, a matemática me levou para Portugal, no congresso, tudo congresso. Ou assistir, ou participar de mesa redonda, ou apresentar pequenos comunicados do que a gente fazia, do que a gente estudava. Então, ela me levou para Portugal, a matemática me levou para o Chile, a matemática me levou para o Uruguai, a matemática me fez grandes amigos no Uruguai. Né? Tinha os professores que se dedicavam ao ensino da matemática lá. E, assim, a dupla minha, do professor Joaquim, né? Joaquim Prado Ribeiro, ele foi uma dupla que chegou em um ano, com a bolsa que nós tínhamos, a participar de 14 congressos. 14? E não são assim... O colega da faculdade, amigo nosso, que nos chamou. Não, nós chegamos a ir para Manaus, num congresso que a Marinha do Brasil bancou. Eram os historiadores portugueses e mais alguns pesquisadores brasileiros dessa questão da navegação, do descobrimento da América, do descobrimento do Brasil, que estava, né, na época das grandes comemorações. Nós somos ali, né? Nós sabíamos que tinham alguns professores da Unicamp que faziam estudos assim também, na educação da USP acho que tinha uma pessoa ou 2 que faziam também, mas nós 2 fomos parar lá no Serviço de Documentação da Marinha, lá no Rio de Janeiro, para pesquisar, para ver livros antigos, para ver a cartografia. Nosso objetivo era continuar os nossos estudos e fazer a cartografia também, mas a dupla se desfez. Eu ainda tenho esse sonho de fazer a cartografia. Legal. Porque a cartografia com a geometria, com as projeções, os alunos do ensino médio, eles ficam perdidos porque eles não sabem por que tem tanto exercício onde você coloca uma esfera dentro de um cone, dentro de um cilindro. E eu fiquei curiosa com a bolinha que jogou e não acertou e falou, a palavra... Sim, vai lá, conta. Tinha um aluno que ele falava, que o professor dele dizia que ele não ia usar, ele não ia resolver equação de segundo grau por Bhaskara para ir comprar pãozinho na padaria. Ele contava isso como uma piada e eu fiquei muito irritada com aquele professor. Aí um dia eu estava dando aula para ele amassou a bolinha de papel, o aluno, né?
E falou para mim, eu vou tentar acertar lá no lixo. E tinha uma menina no meio do caminho. Falei, ó, você vai acertar sua coleguinha. Não, eu sou bom nisso. E aí passou triscando na cabeça da menininha. Eu falei para ele, a sua parábola não foi perfeita. Porque quando você joga uma bola assim, você descreve o movimento dela, vai descrever a parábola. E se bateu na cabeça da sua coleguinha aqui em cima, porque a altura não foi muito boa. E aí ele falou, você está de brincadeira comigo. Eu falei, não tô. Aí nós pegamos uma régua, nós pegamos a altura dele, a altura da menina, a altura que a bola chegou, aonde a bola caiu, medimos tudo. E eu falei para ele, tá vendo? E nesse meio tempo, claro, ele precisou usar máscara para resolver a equação de segundo grau que surgiu daí. E ele falou, nossa, eu falei, tá vendo? Então quando você assistir um jogador chutando uma bola, fazendo uma cesta no basquete ou jogando uma bola de vôlei, você começa a pensar na sua parábola com mais cuidado e carinho e achar que o Bhaskara foi um sujeito muito bom, porque até ele descobrir uma fórmula, a gente fazia as resoluções de outras maneiras e eram muito cansativas. Então, ter uma fórmula é fantástico. Caramba, isso é sensacional, gente. Para você ver, aqui no programa, eu gosto de falar que são conversas que transformam. A gente escutando a Cecília, matemática não é uma disciplina fácil. E principalmente a maioria das mulheres não gostam de matemática. Eu sou uma delas. Eu fui aprender matemática na segunda faculdade. Aí eu entendi para que serve a matemática. E olha só o que ela explica aqui da parábola. Um jogador que entende muito bem de matemática, ele acerta todas as cestas. A probabilidade é grande. Cecília, olha, eu ficaria aqui escutando mais e mais, porque você nem contou que foi 4 anos aluna da sua mãe. Pois é. Mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, a importância da matemática na nossa vida. Eu acho que sem matemática nós não vivemos mesmo, né? O problema é que nós não nos damos conta, porque a matemática que aparece no curso regular nem sempre nos mostra onde ela está no nosso dia a dia. Eu acho que melhorou bastante. Nos livros didáticos tem vários exemplos, tem várias provas que contam toda uma situação de dia a dia, mas eu acho que o que falta mesmo é isso, é a pessoa procurar onde ela usa a matemática no seu dia a dia. Quando eu assisto um desenho, um filme, uma ilustração, eu fico pensando tudo de matemática que foi feito ali, porque se você translada uma figura, translada um bonequinho, se você faz o bonequinho rodar, tudo isso é matemática. E tinha uma menina que também falou para mim, para que eu estou estudando cilindro? Eu falei para ela, vamos ver aquele conteúdo seu do cilindro. Aí ela falou, meu lábio está seco, posso passar o gloss? Eu falei, pode. Aí ela sacou o objetinho do gloss dela e falei, mas que cilindro maravilhoso você tem na sua mão. O gloss vaza de dentro? Não. Falei, por isso que você tem que saber o volume. É o que você está estudando agora. O volume do cilindro, para pôr o líquido dentro. E tem que deixar uma folguinha, porque senão vaza. E aí, a hora que ela tirou, para passar o glossinho, falei, olha o cilindrinho aqui, ó. Só que depois tem uma buchinha na ponta para você poder passar o gloss. Então, você tem que estudar o encaixe, por isso você tem que saber o volume de um, do outro, ver as medidas. Por isso você tem que estudar essas coisas. Mas então agora vamos estudar, porque agora eu entendi. Essa é a questão. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso vestuário, aqui é tudo matemática. Tudo matemática. Então a gente não gosta de uma coisa que está presente na nossa vida. Exatamente. Cecília, foi um prazer falar contigo. Eu adorei, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Curtam, comentam, compartilham esse programa para estimular outras pessoas a encontrar a paixão do que ela quer fazer na vida, principalmente se você é jovem e ainda não descobriu, quem sabe é a matemática que está aí te querendo. Sou Lucilene Santos, um forte abraço para você. Cecília, deixa o seu contato aqui, como que as pessoas te acham? Eu deixo o meu e-mail, o telefone, depois vocês colocam aí, é m.cecilia, csc47, @gmail.com.
Muito obrigada. Então já sabe como encontrar. Depois a gente coloca na gravação e vocês conseguem se encontrar com Cecília para conhecer muito mais histórias. Até breve.